Oi, minhas paçoquinhas, meu nome é Tainá, eu tenho 18 anos e esse é o primeiro vídeo do meu canal. No primeiro vídeo eu resolvi falar de um tema bem delicado, mas um tema que muitas pessoas me perguntam sobre esse assunto. Muitas pessoas querem saber o que aconteceu comigo e o que aconteceu com a minha mãe. Eu vim falar sobre a morte da minha mãe. Ela morreu ano passado, em março de 2016, e muito apegada mesmo. Mas isso aí eu vou contar ao longo do vídeo. E eu pedi a várias pessoas para me mandarem perguntas e agora eu vou responder todas elas. A primeira pergunta foi da Elza Carvalho. Como era a sua relação com ela? A minha relação com a minha mãe era muito boa. Ela era minha melhor amiga. Eu contava tudo a ela. Tudo que vocês podem imaginar. Briga com amiga, briga com namorado. Quando eu começava a namorar, quando eu dei o primeiro beijo, quando eu fiquei com a primeira pessoa, tudo eu contava pra minha mãe. E eu gostava disso porque eu me sentia segura, como todo mundo sabe que a melhor amiga é a nossa mãe, né? Eu me sentia segura em contar pra ela, em ouvir os conselhos dela. A gente tinha uma relação muito aberta, muito boa mesmo. Era muito legal, muito gostoso a relação que eu tinha com a minha mãe. Eu me sentia segura e às vezes eu demorava de contar alguma coisa pra ela, ou algum segredo assim que eu achava que ela ia se chatear, era como se era um peso nas minhas costas. Quando eu contava, assim, mesmo que demorasse um pouco, que eu contava a ela, era como se tirasse um peso nas minhas costas. Eu vou gravar um vídeo sobre a relação que eu acho que as pessoas devem ter com a mãe e contar realmente tudo que eu fazia com a minha mãe. A segunda pergunta é da Mariane Silva. Como você reagiu à morte da sua mãe? Assim, eu já esperava, né? Porque os médicos me chamaram pra conversar, e a psicóloga, pra falar que a minha mãe tinha pouco tempo de vida. Ela tinha úlcera, uma ferida que dá no estômago, e ela já vinha ficando internada várias vezes, ela já ficava internada várias vezes. Mas, em dezembro de 2015, ela se internou. Como das outras vezes ela ficava internada, passava mais ou menos um mês em casa e voltava pra casa, eu achei que seria assim, mas foi diferente. Em dezembro de 2015, ela se internou e passou janeiro de 2016 e ela não estava no hospital e os médicos não davam previsão de alta. Em fevereiro, ela já estava comendo pela sonda e respirando com a ajuda de aparelhos. E os médicos já iam me preparando. O médico e a psicóloga, eu tive acompanhamento de psicólogos. Eles já iam me preparando, dizendo que a minha mãe tinha pouco tempo, mas que iam fazer o melhor para que ela melhorasse. E quando ela ficou dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, ela morreu em março de 2016. Não é que eu já sabia que ela fosse morrer, mas eu já vinha assim, esperando, porque realmente os médicos iam me preparando, me acalmando, a minha família também, elas iam me dizendo que caso acontecesse alguma coisa, ia estar comigo pra tudo, que eu ia ter que ser forte. Então, quando a minha mãe morreu, na sexta, ela teve uma parada cardíaca no domingo. E antes desse domingo, na sexta-feira, eu fui ver ela. E ela tinha acabado de sair da UTI, ela não tava com a sonda mais e ela não tava com a ajuda de aparelhos, porque foi no dia que ela acabou de descer da UTI. Tanto que eu fui no hospital achando que ela ainda tava na UTI e ela não tava mais. Quando eu cheguei lá na UTI, o rapaz como eu já ia lá há muito tempo, o rapaz disse que a minha mãe já tinha descido. E eu desci muito feliz. Quando eu cheguei no hospital, a minha mãe, quando eu cheguei no hospital eu fiquei muito feliz. E quando eu cheguei no quarto que ela estava num quarto sozinha lá, ela estava dormindo. E como o remédio que ela estava tomando na UTI era muito forte, ela estava meio sonolenta e eu tentava acordar ela. Eu chamava, ela me respondia e dormia de novo. E eu fiquei lá um bom tempo. Nesse dia eu ia passar o final de semana na casa da minha irmã. Porque eu fui pensando assim, se ela tivesse melhor, eu ia pra casa da minha irmã. Se ela tivesse mal, eu ia ficar na casa da minha avó, porque era mais perto do hospital. E eu fui, e ela tava sonolenta, mas a enfermeira me informou que era por conta dos remédios, e que ela ia acordando. Eu conversando com ela ia acordando.
E eu fui conversando com ela tava falando um pouco de besteira por conta dos remédios que eram muito fortes. Mas ela sabia quem eu era. Ela tava falando algumas besteiras que eu falei que eu ia pra casa da minha irmã, que eu ia ver Júnior, Júnior é meu sobrinho. E ela falou, ela me perguntou assim, eu tenho um neto do. Eu tenho um neto da idade de Júnior. Aí eu, é esse mesmo, é Júnior, eu tô indo ver ele. Mas ela tava consciente de que eu era a filha dela e tal. E nisso eu fiquei um bom tempo conversando com ela. Eu não imaginava que seria a última vez que eu fosse ver ela. Eu. Tanto que a gente ficou conversando e a enfermeira ainda. Aí, sua filha, que você estava chamando ela ontem. Porque na UTI a enfermeira falou que ela tava falando meu nome. E quando eu tava indo embora, olha, eu não sei. Parece que. Eu não sei se. Eu achei que no outro dia que eu ia voltar lá e ela ia estar melhor. Mas eu resolvi. Eu não me despedia dela assim. Eu falava, não como eu me despedi naquele dia. Eu falei assim, eu já vou, mãe, porque eu vou pra casa da minha irmã. Aí ela falou assim, tá bom. Aí eu falei assim, beijo, aí ela, beijo. Você me ama? Aí ela falou assim, eu te amo. Eu te amo. Aí eu falei assim, me ama muito? Aí ela falou, te amo muito, mãe, porque ela me chamava de mãe. Te amo muito, mãe. Aí eu falei assim, tá bom, mãe, também te amo muito. E saí. E isso foi numa sexta-feira. No domingo ela teve uma parada cardíaca. Na segunda-feira, uma parada cardíaca de 8 minutos. E daí ela voltou pra UTI e não acordou mais. Deixa eu ir respondendo as outras perguntas, pra continuar o assunto. O que você sentiu na hora que você soube da morte da sua mãe? Como na segunda-feira eu voltei no hospital e eu esperava, como ela tava no sábado, a minha avó foi lá. E ela tava bem. E tava falando algumas besteiras, mas tava bem. E eu achei que na segunda-feira ela estaria bem. No domingo, ela teve uma parada cardíaca. E eu só soube quando eu cheguei lá. Porque quando eu cheguei na segunda-feira, quando eu cheguei na segunda-feira no hospital, eu fui no quarto em que ela estava. E ela não estava mais lá. Ela estava na UTI de novo. E aí eu fui procurar saber onde é que ela estava e fui pra UTI. Quando eu cheguei lá, ela estava com o aparelho da respiração, a sonda, e ela já estava desacordada. E aí, antes de eu entrar, o médico conversou comigo sobre o que tinha acontecido e tal. E se eu realmente queria entrar pra ver a minha mãe. E eu queria. Eu fui, tipo assim, aquela cena acabou comigo. Aquela cena acabou comigo porque eu achava que ela ia estar bem, que eu ia ver ela como eu vi no dia que eu fui na sexta-feira. E foi totalmente diferente. E aí eu peguei na mão dela, ela tava gelada. E ela não tava inchada. E ela tava desacordada. Ela fazia uns sons assim, mas o médico já me deixou ciente que ela não voltaria mais por conta de 8 minutos. Foram 8 minutos a parada cardíaca dela. E aí eu já fui ficando preparada. Tanto que a minha irmã, eu liguei pra minha irmã, pra ela ir lá. Eu e a minha irmã, a gente ia lá todos os dias. A minha irmã falou com ela não respondeu, ela não respondeu não. Ela não deu nenhum sinal. E aí quando eu falei com ela, a lágrima dela desceu. A lágrima descia, tanto que a minha irmã ainda brincou. Ah, quer dizer que com Nainá você chora, né? E aí, foi passando a semana, eu e a minha irmã e o resto dos familiares íamos lá vendo ela e tal. E quando foi no domingo da outra semana, quando completou uma semana que ela teve a parada cardíaca, minha irmã falou assim, minha irmã me levou pra passear. Falou, antes de me levar pra passear, ela falou assim, eu vou lá ver mãe, você quer ir? Eu falei assim, não, pode ir lá. Porque eu pensei que no outro dia eu ia lá pra ver ela. Não, pode ir lá. E ela foi, ela falou assim, então eu vou. E aí eu volto aqui pra te buscar pra gente sair. Ia sair eu, ela, o meu cunhado e o meu sobrinho, de 11 anos. Ela foi. E aí ela foi me buscar, ela não me falou nada. Quando ela chegou lá no restaurante, os rins da minha mãe, acho que foi os rins, ou foi o fígado, um negócio desse assim, já tinham parado. E aí a minha irmã já tava meio que me preparando. A minha irmã, quando contou, a gente tava num restaurante, ela começou a chorar também me contando.
Mas parece que, mesmo eu sabendo que ela teve a parada cardíaca e que os rins dela já tinham parado, eu tinha algo lá no fundo, que me fazia acreditar que ela fosse voltar pra casa como das outras vezes. No domingo, aí quando a gente chegou em casa, quando eu cheguei em casa de noite, a gente ainda pediu uma pizza. E aí a minha irmã falou assim, vai lavar os pratos. Caso a gente tenha, amanhã pior, a gente tenha que sair amanhã. Falei assim, será que ela vai piorar? Aí ela falou assim, a gente nunca sabe, né, Tainá? E os médicos mandou a gente ficar meio que preparada. E eu tava normal, não tava com aquele pressentimento ruim. Nem sentindo nada do tipo de achando que a minha mãe ia morrer naquele dia. E aí a minha mãe morreu na madrugada da segunda-feira, na madrugada do domingo, já era segunda, na verdade, às 3 da manhã. E como eu reagi à morte dela, quando eu soube que ela morreu? A minha irmã, isso era 5 horas da manhã, a minha irmã me acordou. A minha irmã, eu tava nesse dia eu não dormi com o meu sobrinho no quarto, porque eu dormia no quarto com ele. E aí a minha irmã me chamou, Tainá, acorda. Só que ela não me preparou e nem falou um desespero. Mas ela falou assim, Tainá, acorda. E aí eu fiz assim, eu levantei e fiz assim, manhã morreu, não foi? Aí ela falou assim, foi. Foi tipo assim, naquela hora assim, pra mim, a ficha não tinha caído, que a minha mãe tinha morrido. Então eu fiquei normal. Eu não chorei nem nada naquela hora. Eu levantei, arrumei minha cama, mas eu tava em choque. Eu não falava nada. Não falava nada. Levantei, arrumei minha cama, tomei meu café, parada. E o meu sobrinho lá parado também. Porque eu acho que não caiu a ficha nem minha, nem a do meu sobrinho, porque nós dois éramos o mais apegado a ela. Então, a gente se arrumou e foi. A morte, depois disso, a gente veio pra casa da minha avó, minha irmã me deixou aqui com o meu sobrinho e foi resolver um negócio do corpo e tal. E a minha melhor amiga já tava aqui, porque a minha sobrinha tinha ligado pra ela e o meu namorado também já tava aqui. E assim, ainda assim, pra mim, a ficha não tinha caído ainda de que a minha mãe tinha morrido. Eu tava muito normal. Ela... Então, não é que não me abalou, é que tem vezes que tem coisas que não cai a ficha na hora. E foi isso, quando eu cheguei aqui na casa da minha avó, minha melhor amiga, meu namorado já estava aqui. E eu fiquei normal, tanto que a minha melhor amiga, ela tava lavando os pratos aqui. E ela se molhou toda e eu dei risada, fiquei dando risada e tal. Mas não, tem gente, acho que deve ter gente que deve achar que é frieza, mas não é. E respondendo a pergunta da Rafaela Matos, o que você sentiu na hora que soube da morte da minha mãe? Então, como eu falei, na verdade, assim, eu não pensei em muita coisa, eu não sabia nem o que pensar, na verdade. A ficha só veio cair depois, na hora do enterro. Foi isso. O Giovanni Borgesan perguntou como você está lidando com isso hoje. Agora, em dezembro, fazem 10 meses que ela morreu. E eu tô... Hoje eu já aceito mais, assim. Antes, desde quando ela morreu, eu chorava todos os dias. E era bem difícil. Todos os dias eu chorava, assim. Eu não demonstrava isso. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo, é a primeira vez que eu consigo falar, assim, abertamente, contar tudo o que aconteceu. Porque eu não consegui me abrir com ninguém. E quando eu frequentava a psicóloga, quando eu estava indo à psicóloga ainda, ela já sabia, porque ela era que me acompanhava, ela acompanhava eu e a minha mãe, então ela já sabia o que já tinha acontecido, então eu não precisava falar muita coisa a ela. Nem as minhas amigas, assim, eu falava muita coisa que eu tava sentindo, assim, eu não me abria muito com ninguém. Nunca parei pra conversar, pra contar tudo direito. Mas hoje é bem mais fácil pra mim. Não é que seja fácil, porque eu ainda choro na live dela, tem vezes que eu quero contar alguma coisa, eu quero desabafar e não tenho com quem desabafar. E ela era uma pessoa que eu podia contar tudo. Então eu sinto saudade, eu choro, porque também a gente morava, era só eu e ela que morava. A gente morava junta. E assim, dá saudade.
Mas eu me acho hoje assim, durante esses 10 meses de como eu tava e como eu estou agora, eu me acho uma pessoa assim, que eu tô conseguindo aceitar um pouco. Tanto que eu não. Desde quando ela morreu, eu consigo sonhar com ela, mas eu não vejo o rosto dela. E aí dizem que é quando a pessoa não aceita a morte. Eu procurei saber, não sei se tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas dizem que isso acontece quando a pessoa não aceita a morte. Mas hoje eu tô bem mais calma, bem mais tranquila do que como eu tava. Outra pergunta da Mariane Silva. Qual foi a hora que você pensou que não ia aguentar? A hora que eu pensei que eu não ia aguentar foi quando, assim, fechou o caixão. Essa é a pior hora. Quando eu fecho o caixão, assim, meu tio falou assim, se despede dela, e eu já tava chorando muito. Que foi a hora que, assim, eu acho que a hora que a ficha mais caiu foi a hora que eu tive que me despedir dela. Aí foi a hora que a ficha caiu. Tanto que no enterro eu tava muito calma. Tipo, tinha uma hora que foram duas amigas minhas duas amigas, e a minha sobrinha tava comigo. Então ficou nós quatro lá. E a gente assim, uma hora a gente tava rindo, outra hora a gente tava chorando e lembrando da minha mãe. E depois eu tava assim, bem calma. Acho que se tinha pessoas, acho que tava chegando lá no enterro e tava tipo assim, nossa, era a mãe dela mesmo. Porque tinha vezes que eu tava muito calma. A minha melhor amiga tava bem mais nervosa que eu, chorava muito mais que eu acho que as pessoas achavam que a minha melhor amiga era filha da minha mãe. Mas não era questão de frieza ou de falta de sentimento. Era questão de cada um demonstra do jeito que, sei lá, que consegue. E não caiu a ficha pra mim, não tinha caído a ficha pra mim ainda. Mas, Milena Cordeiro perguntou: quando realmente caiu a ficha que você não ia mais poder contar com ela quando precisasse? Então, foi isso que eu falei agora. E também quando eu cheguei em casa, assim, que de noite, assim, eu tinha ela pra conversar. Quando meu WhatsApp não chegava mais mensagem dela, porque ela me mandava uma mensagem atrás da outra, pra eu ficar conversando com ela enquanto ela tava no hospital. Então foi aí que a ficha foi caindo. Quando porque assim, tipo, eu sempre contei tudo pra minha mãe. Eu brigava com meu namorado, eu contava pra minha mãe, brigava com uma amiga, eu contava pra minha mãe. Então, tipo, quando eu queria contar algum babado, alguma coisa assim pra minha mãe, e tipo, eu pensava assim, eu ainda pensava assim, vou contar pra minha mãe. Aí depois nossa, tipo assim, eu me tocava que eu não podia mais contar pra minha mãe. Então, acho que foi ao longo do tempo, assim, que a ficha foi caindo. A Laine Cassandra perguntou: o que mudou totalmente na sua vida? Mudou tudo. A minha vida, tipo assim, virou de cabeça pra baixo. Mudou tudo na minha vida mudou. Porque era eu e a minha mãe. E eu vim morar com a minha avó. Agora eu tô passando tempo com a minha irmã. Mas, tipo assim, eram coisas diferentes. Não que não seja bom como eu tô agora, mas era melhor quando eu tava com a minha mãe. Ó, a Jennifer Teixeira perguntou: qual foi o momento ou momentos mais importantes que você teve com ela? A última vez que a gente saiu assim, pra curtir mesmo, foi Réveillon de 2013 pra 2012 pra 2013. Foi o último Réveillon que a gente passou junto, assim, curtindo, comemorando a festa. E o meu primeiro eu sou fã do Luan Santana, e o meu primeiro show do Luan foi ela que me levou. Tipo assim, foi uma coisa tão incrível. Ela tava ali, eu tava na frente, assim, na frente mesmo. E ela tava comigo ali naquela multidão, porque tava muito cheio. Isso foi em 2011. Foi 2011, 2012. E, cara, tem tantos momentos importantes que eu passei com ela, que se eu for falar aqui, mas o que marcou mesmo foi o show do Luan e essa virada do ano, que eu tava com pessoas também muito importantes pra mim. E eu acho que foi esse. KM Silva perguntou: já que você não tem mais sua mãe, sinto muito por isso, como é a sua relação com seu pai? Ficaram mais amorosos um com o outro? Então, outro caso bem complicadinho. Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos e eu não sou brasileira, eu nasci em Portugal. Dara Vieira perguntou como ficou a sua vida familiar depois que ela faleceu. O que eu acho hoje é que eu não era tão amiga da minha irmã. E a gente se tornou bem amiga, tipo, tanto que eu tô agora na casa dela. Tô na casa dela há uns tempos. E era isso que a minha mãe queria. Tipo assim, eu e minha irmã, na verdade eu brigava muito com a minha irmã. E
A minha irmã é mais velha, ela tem 35 anos. Se não for isso, ela vai me matar. Mas ela tem 35 anos. Enfim, aí que a gente se tornou bem amiga depois que a minha mãe morreu, em questão de apoio. Eu conto as coisas pra ela. E é isso, eu acho que era uma coisa que a minha mãe queria muito, assim. Eu não vou dizer que eu fui a filha perfeita, mas era uma coisa que eu acho que a minha mãe queria ver muito. Era essa relação que eu tô tendo hoje com a minha irmã. Tipo, acho que ela ia querer ver muito, porque ela falava assim, nossa, ela brigava comigo, porque às vezes eu brigava com a minha irmã e eu ficava com raiva da minha irmã, e ela dizia que eu não podia ficar com raiva da minha irmã e tal. E acho que é isso. Uma das coisas que eu gosto muito é isso, é que eu me tornei mais próxima da minha irmã. Mariane Silva perguntou qual conselho você dá àquelas pessoas que têm a mãe viva, mas não respeita, não demonstra sentimentos. Eu acho que o principal, antes eu tinha falado com algumas pessoas que eu queria fazer esse vídeo justamente pra isso. Porque eu vejo muitas pessoas falando que... briguei com minha mãe, isso. E, tipo, amem mais tipo, demonstrem mais amor pela mãe de vocês, abracem mais, beijem mais. Eu acho que se eu soubesse que ia acontecer o que aconteceu com a minha mãe, eu tinha ficado muito mais tempo com ela, até no hospital, porque eu trabalhava quando ela ficou internada e eu tive que sair do trabalho em fevereiro, um mês antes dela morrer, porque as minhas aulas iam começar e eu não ia ter tempo para trabalhar, cuidar da minha mãe, já que eu ia pra lá pro hospital de manhã e trabalhava de tarde. Então eu não ia ter tempo para trabalhar, estudar e cuidar da minha mãe. Então eu saí do trabalho. Eu lembro que quando eu contei a ela que eu ia sair do trabalho, tipo assim, ela não tava falando direito mais. Mas aí ela falou, tá, não saia não. Não saia não, não tem problema não, fique. Eu assim, não, mãe, eu vou sair. E tanto que eu saí e ela já tava, tipo assim, bem mal, que eu não contei a ela. Eu não lembro de ter contado a ela que eu saí do trabalho. E é isso. Abraça a mãe de vocês, beija muito, não grita não, porque remorso é a pior coisa que existe. Uma coisa que eu nunca vou esquecer é que uma vez a minha mãe me ligou. Ela tava no hospital já, ela ligou 4 horas da manhã pra mim. E eu chegava sempre cansada do trabalho. E ela ligou 4 horas da manhã pra mim. E eram 4 horas da manhã e ela me ligou falando, tipo, normal, como se fosse cedo já. Aí ela, tá? Aí eu, oi mãe, tá fazendo o quê? Tipo, eu fui muito grossa porque eu tava dormindo. E isso é o que mais pesa, assim, pra mim. É o que mais me dói, o que mais lembro. Ela falando assim, aí eu falei assim, mãe, eu tava dormindo. E aí ela, tá, desculpa, mas é que eu não tenho ninguém pra conversar. Aí tipo assim, aquilo me dói até hoje. Aí eu, tá mãe, depois eu ligo pra você quando eu acordar. Aí ela falou assim, tá bom, tchau. E tipo, em fevereiro, logo depois do carnaval, ela não ligava mais. Porque ela não conseguia, ela não tinha nem força pra ficar com o celular na mão. Ela não ligava mais. E eu lembro que na quarta-feira de cinzas, ela ligou. Eu tentei ligar pra ela o dia todo, a gente tinha ido pra praia. Eu tentei ligar pra ela o dia todo, porque foi um dia depois que eu saí do trabalho. Eu tentei ligar pra ela o dia todo, nada dela atender. E aí na quinta-feira eu fui lá ver ela. E ela disse que é porque não tava com força pra pegar o celular, nem no WhatsApp ela tava entrando. E assim, ela me chamava toda hora no WhatsApp, é porque eu perdi todas as conversas. Mas ela me chamava toda hora no WhatsApp, toda hora ela me chamava. E mandava áudio, e os áudios dela era tipo assim, ela não mandava um áudio só. Ela mandava áudio partido, assim, por partes. Mas isso é o que eu mais me arrependo, então pensem assim nas coisas que vocês falam pra mãe de vocês. Tem coisas que magoam, que a gente, na hora assim, tipo, parece normal, mas magoa muito. E a gente só vai ver isso depois, como eu tô vendo agora. Muitas coisas que eu fazia errada,
eu tinha um amor com ela, eu tinha uma relação boa com ela, mas eu não era a filha perfeita. Então amem. Depois de ver esse vídeo, quando vocês acabarem de ver esse vídeo, dê um abraço apertado na mãe de vocês, beijem muito, digam o quanto vocês amam ela. E mesmo que vocês não morem mais com a mãe de vocês, liguem pra ela, mandem uma mensagem no WhatsApp. Porque vocês vão sentir muita falta da mãe de vocês. Muita falta mesmo. Deixa eu ler a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Jaqueline Silva. Já pensou em suicídio? Por isso, minha mãe morreu em março. Em abril, eu tentei suicídio. Eu tomei várias cartelas de remédio. E quando eu contei, eu tava conversando com a minha amiga, a Thaís, e com o meu namorado. E tipo, eu contei a eles e fui dormir. Tipo, eu apaguei por causa. Foram muitos remédios, me deixou muito mal. E aí no outro dia, acho que a minha sobrinha soube, a minha sobrinha tava na sala. Não sei como ela. Não sei se ela. Não sei o que aconteceu. Que aí, quando eu acordei, foi a minha irmã me chamando pra ir pro hospital. Eu só lembro de ter chegado no hospital e passei o dia lá tomando um soro, alguma coisa assim. E minha irmã me levou passar uma semana na casa dela. E foi isso. Depois disso eu voltei pra psicóloga. Responder a pergunta da Karine e da Yane. Como eu venho superando essa perda? Então, eu acho que não tem isso de superei. Ainda dói, ainda choro quando eu lembro de alguma coisa, quando eu lembro que eu tenho que contar uma coisa pra ela. Mas, como eu falei, que hoje eu tô bem mais forte. Eu me acostumei, na verdade. Porque, às vezes eu penso assim, tipo, acontece uma coisa comigo, eu penso assim, nossa, eu vou contar pra minha mãe. E depois eu lembro que ela não vai aparecer mais. Então, aos poucos ainda, porque dói muito ainda. Respondendo a pergunta da Alice Feitosa. Na sua opinião, o que foi mais difícil? O que foi mais difícil é tudo. Tudo foi difícil, porque eu dependia da minha mãe pra tudo. Tipo, dependia assim. Ela era minha amiga. E tudo foi difícil. Não tem dizer isso foi mais difícil, aquilo foi mais difícil. Tudo foi mais difícil. Eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo. E se inscrevam no meu canal, deem like aqui embaixo. E divulguem e compartilhem para os seus amigos. Beijo, minhas paçocas, e até o próximo vídeo. And all your time waiting for that second chance.